Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite pessoal. É com muito prazer e amor que damos início a mais um Evangelho no Lar. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui junto com o Júnior e juntos então vamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Para quem nos escuta pela primeira vez, o Evangelho ele é feito sempre uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é entrarmos em sintonia com Deus. A gente pede que vocês tenham junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa de água para que ela possa ser fluída pelos bons espíritos. Vamos à nossa oração. Senhor, pedimos a Tua presença e a presença dos bons espíritos, que as nossas casas se encham de amor e harmonia e que possamos estar na mesma sintonia vibratória, essa sintonia de paz, de amor e de encontro com Jesus. Que tudo que for lido hoje seja entendido por todos nós e que a gente possa seguir durante a semana com um pensamento positivo, sempre com amor no nosso coração. Em nome de Deus, vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar. Eu vou ler então o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. É aquele que vocês já sabem que eu leio, que é o por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, que ele é uma nova edição e é uma leitura mais fácil e moderna. Antes de eu dar início à leitura, só vou dar um recadinho, claro, agradecendo sempre vocês pelo apoio que vocês nos dão, pelo carinho todo especial que vocês têm com a gente. Pedimos desculpa por não responder a todos, mas a gente lê todos os comentários, conforme eu sempre digo. E tem algumas perguntas ali, como do Jorge Menezes, a Ângela Carneiro, Cecília Maria. E tem outras, a Marinalva também, né? Não, Mariana Salvio, desculpa. Entre outras, que o Júnior no final, então, vai responder a vocês, tá? E só para te falar, Jorge, coincidentemente, a gente é de Canoas, viu? Não de Caxias, a gente é de Canoas, Rio Grande do Sul. Coincidentemente, esse final de semana a gente também estava na Serra. Tu falou de Caxias, a gente estava em Bento. Mas depois o Júnior, então, comenta, tá? Vamos, então, à nossa leitura. Eu leio o capítulo 6, o item é o 7, O Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio para curá-los. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho para salvá-los. Venham a mim todos os que sofrem e sentem-se oprimidos, e serão aliviados e consolados. Não procurem em outro lugar a força e a consolação, porque o mundo é impotente para lhes dar. Através do Espiritismo, Deus faz ao coração de todos um apelo supremo. Escutem-no. Que a desumanidade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados da alma dolorida de cada um de vocês. Esses são os verdadeiros monstros que sugam o sangue mais puro e fazem feridas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, possam todos praticar sua lei divina. Amem e orem. Sejam dóceis aos Espíritos do Senhor. Chamem-no do fundo do coração
E então ele enviará o seu Filho bem-amado para instruir a todos e dizer essas boas palavras: Eis-me aqui, vim porque me chamaram. Olá, boa noite. É uma alegria estar com os senhores. Sempre em nossa vida nós vamos ter uma questão em comum. Por quê? Por que todas essas coisas me acontecem? Por que isso acontece? Parece que eu tenho um X nas minhas costas. Essa é uma questão que todos já passaram. Não importa a classe social, não importa a sua designação, seus títulos. Isso faz parte de todos que estão nesse planeta, de provas e expiações. Isso faz parte da carga hereditária que nós temos em relação aos nossos familiares. Isso faz parte do nosso passado espiritual, de relações, de conflitos. E às vezes nós tensionamos os outros e agora estamos descobrindo a dor que muitas vezes em outras vidas ocasionamos, a pressão, as tristezas que ocasionamos em outras pessoas. É comum aqui a gente olhar para trás e dizer: eu não fiz nada para estar passando por tudo isso. Não fez nada nessa vida. Sempre digo, dei uma lida no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, porque ali vai tecer uma linha de raciocínio, de explicações sobre todos os sentimentos que fazem parte da nossa vida diária, sobre as limitações corpóreas, sobre as limitações psicológicas, sobre os fracassos. Só tem um pequeno detalhe, né? Nada disso é um fracasso, nada disso é uma decepção, nada disso é uma desilusão. Tudo isso é extremamente planejado. Mas acontecem coisas absurdas, externas a mim e me afetam. Óbvio. Tudo que você está vendo, presenciando, o país que você mora, as relações de amigos que você tem, a cidade que você mora, a rua, teus vizinhos, nada são por acaso. Mas aqui a zona é perigosa. Também não é por acaso. Por isso que nós temos que ter em nossa mente os conceitos bem formados. Como é que a gente forma um conceito? Se interessando por ele em primeiro lugar, buscando o conhecimento em primeiro lugar. Porque se a gente não fizer isso, e estando nós inseridos nessa situação, eles vêm até nós, forçando-nos a buscar esse conhecimento. Só que se a gente fizer isso de livre e espontânea vontade, buscando mais, aprender mais, a utilizar mais o nosso conhecimento, a nossa capacidade, não importa qual o limite da nossa capacidade, devemos explorar todo esse limite ao máximo, a gente vai saber se relacionar, correlacionar, se inteirar nesse meio. E vamos entender de onde que nós viemos, para onde que nós vamos e o que está nos acontecendo. Não é à toa que quando a gente está num momento da vida, a gente olha e diz: olha, eu vim de tal lugar, lá é assim, é assado, mas eu estou aqui. Eu passei por isso, por aquilo, mas eu estou aqui. Muitos de nossos irmãos não aguentam essa pressão e tombam no caminho. É aí que entra a nossa questão, que é um dos primeiros itens citados aqui, que é humanidade. Estendermos a mão àqueles que precisam ser erguidos. Mas a gente, para poder fazer isso, não deve usar de critérios de julgamento. Mesmo nós tendo aquela noção de que está passando por isso porque tem que passar, também não sabemos, pelo fato de nós estarmos
presenciando isso, nós temos também que nos relacionar com aquilo. Dar a mão, estender e puxar, tirar a pessoa daquela estagnação que lhe afeta a alma, que lhe paralisa o corpo. Então a humanidade, ela é presente, ela é latente dentro de nós. Nós temos que fazer isso brotar. Ser humano, ser sincero, é muito importante. A vida não é uma falsa realidade. É claro que nós estamos num planeta de provas e expiações. A vida verdadeira não é essa, mas isso aqui vai dizer exatamente o que vai acontecer conosco. E no futuro próximo, que esse planeta vai se transformar num planeta de regeneração, não haverá espaço para irmãos que não sabem lidar com outros irmãos, que não sabem estender a mão para outros irmãos. Não haverá espaço para eles na regeneração. Então é um trabalho que a gente tem que desenvolver dentro de nós, a humanidade. E às vezes ser humano é saber escutar, é saber tolerar, é saber ter paciência, é saber perseverar. Tá? Tem muitos verbos no infinitivo aí que a gente pode aplicar em cima disso, todos voltados para que a gente possa progredir. A progressão, ela é parte do nosso caminho. Vai acontecer de um jeito ou de outro, numa encarnação ou noutra. Por que não agora? Por que não fazer o nosso melhor agora? Por que não humanizar a nossa vida agora? Nós não somos deuses. Nós somos criados por Ele. E constantemente Ele cria. E somos pertencentes a uma categoria que diz respeito a esse planeta. Então estamos todos numa união, num vínculo, que nós devemos aprofundar isso, exercitar isso, esse convívio, essa solidariedade. Vamos encontrar sim pessoas que a gente não tem a menor afinidade. É aí que a gente deve explorar nosso lado humano, desenvolver um bom sentimento, uma boa expressão. Vai ter sim dificuldades? Vai ter dificuldades. E às vezes o amor muito forte que tem entre pais e filhos, filhos e pais, é relações que precisam ser resgatadas de conflitos de outras vidas. Por isso que às vezes dói, por isso que às vezes a gente se impressiona, mas nós temos que ser pais e temos que ser filhos, saber a nossa posição, a nossa relação, porque existe uma ligação. Por que temos irmãos, né, que serão tios de sobrinhos, que existe essa afinidade? Não, ou não existe. A família é o contexto mais próximo, mas que nos ensina muito isso. Saber lidar, ter tolerância, é ali que a gente desenvolve essas boas características. Nós temos que ser bons. Não tolos, mas bons. Pessoas boas. Não importa o que os outros venham a fazer ou pensar em relação a isso. O que importa é como nós nos apresentamos, como nós agimos, com bondade, com ternura. Mas que isso seja nós, não seja falso. Não, é nós somos assim. Aquela pessoa ali é intolerante contigo e tu continua sendo simpático. Exatamente, porque nós somos simpáticos. Porque nós somos bons. Porque nós temos bons pensamentos. Nós é que construímos esse universo. As pessoas que vêm às vezes carregadas vão entrar nesse universo maravilhoso que a gente proporciona. Eu não estou falando de mim e da Janete, estou falando de cada um, né? Tendência é fazer isso. E as pessoas se sintam mais apaziguadas, mais tranquilas, mais serenas, mais sensíveis a um diálogo, a uma aproximação. Olha que não existe prêmio maior do que converter um inimigo num amigo. Uma outra coisa que é citada aqui no texto é a mentira. Não há necessidade. Não há necessidade de a gente criar mais um problema. Às vezes, a verdade nos diz quem somos. Cometemos erros, sim, cometemos. Nós não somos perfeitos, por isso que estamos aqui. É melhor dizer a verdade e que possamos caminhar em torno dela da maneira que nos convém como seres humanos.
Nós não somos perfeitos. Às vezes a gente até pode perder, mas se a gente perde alguma coisa pela verdade, temos que ter ciência que, olha, a gente falhou, mas também há falhas por não perdoar, por não entender. Né? Não perdoar é tão grave quanto cometer erros. Um outro item sentido ali é o erro, né? O erro faz citado, perdão, não é sentido, citado. Obrigado, gente. Erro. Estamos aqui envoltos num ar de esquecimento de propósito, na qual nos apresentamos em circunstâncias que nós às vezes não queríamos estar, nos expondo a um processo degradante muitas vezes, e isso faz parte da nossa realidade, permitida e autorizada pela equipe superior, com a concessão de Deus da gente poder fazer um regresso a um erro do passado para podermos corrigi-lo e nos transformarmos em pessoas melhores. Então agradeçam pelo fato de serem criaturas que erram e têm a oportunidade de cada vez mais corrigir-se. Ninguém aqui é um santo, mas há a possibilidade da gente se transformar numa pessoa muito melhor. Para isso a gente tem que encarar de frente os nossos erros e levantar a nossa bandeira de verdade, de humanidade. Um outro item sentado ali é a incredulidade. Para uma pessoa orgulhosa, ela acha que ela é o fator preponderante de tudo que acontece em sua vida. É claro, ela é Ela é um dispositivo... Desculpa, que a gente me olhou bem na hora que eu pensei que ele ia comentar algo. Eu quero trazer ela para a conversa, né? Mas ela fica só me olhando aqui. Depois ela fica falando comigo sobre as coisas, né? Eu disse que eu tenho que falar na hora ali. Então, a incredulidade, ela está muito relacionada à nossa necessidade, né? A gente só se torna crente em alguma coisa quando o bicho pega, quando a coisa fica apertada, terrível, estamos sob pressão. Aí a gente quer acreditar em tudo, quer acreditar num medicamento, numa cura, num passe, quer acreditar na magia, no esoterismo, num rito, sabe? Geralmente acontece isso, quando a gente está lá carente, faleceu alguém, está desempregado, está no desespero, né? Mas, gente, isso aí são apenas acessórios que tem aí fora. Que muitas pessoas pegam um acessório desses, né, como se fosse um amuleto, e acabam botando a sua energia, e as coisas acabam acontecendo e elas acham, olha, aconteceu por causa disso ou daquilo. Não. Tem que ter fé, porque nós somos criaturas que têm um corpo que trabalha em seu próprio benefício. No teu coração você não tem como dizer para ele parar. Ele vai continuar sozinho, independente se você estiver acordado, dormindo. Seus pulmões são autônomos, vão funcionar sozinhos, seus rins, todo o seu sistema, todos os sistemas que nós temos em nosso corpo funcionam sozinhos, num processo de regeneração. É nós, psicologicamente, que às vezes inserimos doenças, né? Com pensamentos negativos, atraindo forças negativas, se metendo em confusões. Tudo porque a gente acaba imaginando o pior sempre, esperando o pior sempre. Então a credulidade, ela existe. E nós vamos ver pessoas fazendo isso e as coisas acontecendo em suas vidas. Que coisas? Melhoras, curas, realizações. É um convite para todos vocês a descobrirem o seu interior. Nós podemos sim efetuar e realizar qualquer coisa boa. Outro item citado aqui é almas doloridas. Nós já conversamos sobre isso muitas vezes, que não é bem uma alma dolorida, né? Na verdade, as almas doloridas, a gente podia usar a expressão almas desesperadas. O desespero é um fator que machuca. Muitas pessoas abraçam o desespero, trazem e às vezes se agarram tanto a um desespero porque ali elas acham que é uma coisa que elas
podem jogar teus sentimentos. Eu vou me desesperar. E é bem pelo contrário. Nós devemos fugir do desespero. Lutar contra o desespero. Procurar mudanças em nossos pensamentos e nossas vidas por causa do desespero. O desespero tem que sair fora da nossa lista. Nós temos sempre que ter aquela confiança. Podem ver que de novo voltamos à credulidade. Quem tem fé, ele pode até passar por tormentos, mas vai olhar lá para frente e vai ver que não, faz parte. E vamos seguir a trancos e barrancos, tropeçando aqui, caminhando ali, errando ali, encarando a verdade, né? Tudo está interligado. Mas devemos sempre nos tender a ir à frente, a buscar a melhor. Esse seria o comentário sobre esse item. Vamos agora pedir aos bons espíritos, né, que fluam as águas que estão em nossas mesas ou próximos da gente, que coloquem lá os remedinhos que nós precisamos e que ao tomarmos dessas águas possamos nos sentir melhor, tanto na parte física quanto na parte espiritual. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja e que isso faça uma diferença significativa em nossa vida. O fato de tomarmos a água fluida possa regenerar as células do nosso corpo dentro daquela necessidade que nós tenhamos que usufruir, porque muitas vezes aquilo que a gente considera ser o pior pesadelo da nossa vida é para nós a ponte de salvação. A gente vai acabar entendendo isso mais cedo ou mais tarde, independente de qualquer fator externo, né? A gente descobre que passou por coisas de lá, originaram-se outras. E a vida tem esses altos e baixos. Agora, o próprio texto já fala, né? Falou ali, que nós temos que levantar, né? Podemos cair, aí vamos cair, vamos ser enganados, as coisas vão dar erradas, isso vai acontecer, acontece. Mas a força de levantar, essa é vital e importante. Porque essa força está dentro de nós. O próprio Mestre Jesus, quando curava as pessoas, dizia para elas, tua fé te curou. Então, ele já dava
caminho, né? A nossa fé nos cura. Mas devemos sempre que ter o entendimento de que muitas coisas nos acontecem justamente para fortalecer a nossa alma. E muitas vezes o voltar a um equilíbrio não é assim tão importante quando se transformar em alguém muito mais forte, mesmo com as dificuldades carnais dessa vida, agora temporária que nós temos. Então muitas coisas nos fortalecem o espírito. Esse sim tem que ser alimentado. Com isso eu desejo a vocês então uma excelente semana, né? E o nosso evangelho está encerrado, mas eu vou responder então algumas perguntas que nós vimos nos comentários. Só fazendo, não esqueci de passar o recado. Só que a Janete me lembrou aqui agora, né? Que nós vamos ter o PAD, Plataforma de Estudos Avançados da Doutrina Espírita, é um curso de espiritismo avançado. Ele já está praticamente pronto, inclusive uma das perguntas está relacionada com isso, né? E é claro que vai ser amplamente divulgado, mas nós temos um site, que é o www.luzespirita.org.br, e lá vai ser a base da nossa plataforma, né? E também, para quem quiser acompanhar pelo Twitter, né? Eu vou dar o endereço aqui de novo, www.twitter.com/luzespírita, que esse é o Twitter onde o Eri vai colocar sempre as últimas notícias, tudo que tiver relacionado com o espiritismo. E ele vai dar mais informações sobre o PAD, dando a situação de quando é que ele vai entrar. Porque PAD vão ser aulas, né? Vocês vão ter vínculos, respostas. Nós já tivemos isso, um curso de espiritismo antes ali, e as aulas até foram para o YouTube. No nosso portal Luz Espírito do YouTube, as aulas foram lá. Inclusive, uma das perguntas era essa, né? Que é a da Ângela Carneiro. A Ângela Carneiro perguntou se as aulas iriam para o YouTube. Eu vou falar com a Eri, Ângela, tá? E te respondo depois com mais calma. Mas as outras aulas estão lá. Do passado a gente fez umas aulas normais, só para as pessoas poderem entender, com imagens, sons, né? Para atender a todo o público. E foram para o YouTube, no portal. E agora esse estudo avançado, eu vou ver com ele depois, mas provavelmente ele deve colocar também no YouTube, até porque tem pessoas que vão só escutar, né? E que nas aulas, no caso, as pessoas vão se matricular, vão ter perguntas e respostas, vai ter exercícios. E isso tudo vai ser bem esclarecido quando já lançarmos a plataforma, né? Então tem essa relação. Eu vou ver então, Ângela, com o Eri Lopes, tá? Sobre esse assunto e te dou um retorno depois. Mas a princípio, se for como no passado, deve ir também lá pro YouTube. A Cecília Maria fala sobre o reencontro. Se nós vamos reencontrar familiares depois, né, a gente acaba desencarnando e volta. Eu me lembro, nós falamos na outra conversa nossa, né? É o seguinte, faz parte de nossa vida, tá? A gente se relacionar com pessoas. Essas pessoas, nós estamos inseridos numa família, mas ela é parte da família também do plano espiritual, que nós temos relações. Sim, iremos encontrar pessoas familiares. Muitas vezes a gente vai regressar lá e vai ter outros parentes que estarão encarnados. Nós teremos sempre notícias, estaremos sempre acompanhados, porque é parecido com o que acontece aqui, lá também é, né? Depende do lugar onde nós estaremos, geralmente são colônias, enquanto a gente está nesse indas e vindas em relação à Terra, tá? Aí nós podemos reencontrá-los, vê-los. Se eles estiverem encarnados, a gente vai ter notícia deles, mas é um processo lento, na qual a gente fica... Quando a gente retorna da Terra, tá? Tem todo um processo lento de autoavaliação. A gente vai tratar algumas coisas que a gente adquiriu aqui. Isso se a gente não for assim por um umbral, por um processo de depuração, né? Então vai ter sim, vai ter vínculos que não deram certo aqui e esses vínculos vão ser, no caso, afastados por um tempo para que alguém, outra pessoa, aprenda algumas coisas que não aprendeu, né? Mas depois, com o futuro, quando ela estiver em outra situação, vai melhorando, elas acabam se juntando novamente ou não. Então existe sim
Algumas pessoas que cruzaram o nosso caminho, mas só depois vão se afastar, óbvio, né? Imagina alguém te torturando, né? Te aprisionando, aí depois vou encontrar essa pessoa. Não, não é bem assim. Essa pessoa vai ter que passar por muitas experiências, outras encarnações, para aprender a lidar com as pessoas. E pode até no futuro depois te encontrar, mas numa outra condição, uma condição evoluída, que ela vai entender, né? Vai aprendendo, vai melhorando, vai se descobrindo e vai se tornar uma pessoa boa. E vai até entender que tudo é um processo de encontros e desencontros que nós temos na nossa vida. Então não te preocupa, porque a família é grande, a família é bem grande. Jorge Menezes, como proceder se não estiver em casa? Não. Tá, Jorge. O Jorge Menezes perguntou que ele saiu, ele até foi para Caxias, né? Nós fomos para Bento Gonçalves, estávamos perto, próximos, né? Visitando também vinícolas. Assim, Jorge, você tem que ter um dia certo e uma hora certa para fazer o teu evangelho, entende? Aquele dia certo e aquela hora certa. Não vou poder fazer. Nós, se estamos em um outro lugar, e lá naquele outro lugar há a possibilidade de fazer o evangelho, a gente faz. Por exemplo, estamos num hotel, se estamos na casa de amigos que praticam o evangelho, a gente faz o evangelho. Agora, quando não há como proceder, né, a gente faz uma oração. Geralmente eu me reservo num canto e faço uma oração, porque eles vêm. Eles vêm porque eles são a equipe que faz o evangelho na tua casa. Contigo tem uma equipe que vai lá fazer o evangelho junto com a tua família. E eles vão vir. Então você comunica, porque eles estão, às vezes eles estão sabendo o que está acontecendo contigo, tá? Mas é bom que tu comunique isso mentalmente, né? Faça uma oração e agradeça e diga: eu vou fazer em outro dia, então. Olha, eu faço no domingo. Não vou poder fazer no domingo, mas eu vou fazer na segunda, tá? Porque vai ter uma folga ali. Na segunda eu faço, porque eu não fiz esse. Aí pede a presença deles, ou através de radiação, né? Ou estejam conosco por radiação ou presente. Mas hoje não vai dar, vou ter que fazer só amanhã, entende? A gente pode até agendar assim com eles uma outra data, mas mantendo sempre aquela data fixa, porque naquela data fixa vai ter alguém do grupo deles que vão estar conosco, que vão fazer parte dessa equipe. Eles fizeram igual, foi bem legal. Nós vimos ali que vocês fizeram igual com amigos. Às vezes, se a gente tem condições de convidar, tem visitas, né? Olha, nós vamos fazer o evangelho agora, quer fazer com a gente? Tá? A outra situação que eu só queria complementar é que mas eu posso escutar o evangelho a qualquer hora? Sim, você pode. Eu estou meio triste hoje, eu vou ver um evangelho no lar aqui gravar. Tranquilo, vai te fazer bem, vai ter, é claro que é bom até porque isso atrai bons espíritos, né? Irradia a tua casa, melhora, mas você está escutando isso de forma terapêutica, né? Agora o teu trabalho, a tua função, o teu evangelho é naquela data e naquela hora, tá? Ele fala também sobre a luz. Você disse que viu uma luz na sua residência. Que bom! Que bom, espero que seja mesmo um sinal para vocês de luz, de paz, de harmonia, que muitas vezes a gente precisa de uma luz, sabe? E às vezes, nos piores momentos, assim, a gente enxerga assim, uma coisa assim, um vislumbre de alguma coisa boa acontecendo, né? Então eu espero que seja uma manifestação boa, maravilhosa, mas você que vai entender isso no seu interior, tu entende? Tu vai saber se isso aí foi uma coisa boa ou não foi. Pelo que eu entendi, vocês até sentiram como se fosse uma coisa boa na casa de vocês. Mantenham sempre bons pensamentos, tá? E muita luz para vocês, mas mantenham bons pensamentos sempre. João Neto fala sobre a palestra, que a gente não conseguiu ver. João Neto, nós vimos ali que tu teve uma palestra, você colocou nos comentários ali, né? E a gente deu uma olhadinha lá na mente e consciência, né? Eu não sei se esse é o seu centro espírita, tu falou que era no teu centro espírita. Assim que for possível, a gente vai dar uma olhada nessa palestra, tá? A gente viu direitinho ali, a gente às vezes precisa de tempo, a gente vai encaixar, a gente já viu que é de 1 hora e pouco, a gente vai sentar lá para poder assistir, tá? Obrigado pela dica. A Maria do Carmo, que está sempre com a gente, né? Muito querida, desde o início. Um beijo e melhoras para ti. Eu espero que tu consiga nos escutar, né, nesse próximo agora e nos outros também, tá? Que tu fique bem. E tem outras tantas e tantas pessoas como a Sueli Pereira, Eliane Santana, Kátia Pérez, Eliane, Eugênio. Nossa, tem muita gente, não teria como comentar todos, mas muito obrigada pelo carinho, um beijo a todos vocês. E também tem a Mariana Salvio, que ela fala sobre os empecilhos na hora que ela vai fazer o evangelho.
mas assim, sabe que é bem natural isso, não acontece só contigo, acontece com todos, acredito eu. Com a gente é direto. Não pensem que com a gente é diferente, porque não é. Tudo acontece. Parece que a coisa é de propósito mesmo, é para não fazer. E a gente sabe que é isso mesmo, que eles fazem de tudo para atrapalhar mesmo, para que a coisa não aconteça. O importante é forçar, é pedir ajuda a Deus e continuar sendo firme, forte, porque se a gente fosse, se nós aqui, exemplo, eu e o Júnior, tá? Se a gente fosse atrás de tudo que acontece, com certeza a gente nós não estaríamos apresentando isso. Esse trabalho já teria sido encerrado há muito tempo, há muitos anos. Então, não vai atrás de empecilho, que é isso mesmo. É sempre a inferioridade querendo atrapalhar. Mas o importante é a gente seguir sempre forte, firme, sempre com uma conduta, com uma postura e sempre com Deus no coração, com um pensamento elevado, com um pensamento em Deus e força na peruca. Porque tem que ser assim. Tá bom, gente? Então tá, uma boa noite a todos. Então, até o nosso próximo encontro quinta-feira que vem. Grande abraço, pessoal. Fiquem em paz aí. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br